Olá, eu sou Cláudia Carnevale, estamos aqui no estúdio do CAESP para a gravação para o Portal do Saber com um grande especialista e amigo, Dr. Professor Luiz Sérgio Lesse. Olá, Cláudia. Prazer em estar aqui com você hoje. Um prazer enorme, professor. E hoje ele vai estar falando sobre um assunto muito importante na área da saúde, que diz respeito à vida de todos, afinal, quem já não utilizou um serviço de saúde? Então, sobre a questão da gestão de excelência dentro desses serviços. Professor, o que o senhor poderia destacar a respeito disso? Bom, tem alguns tópicos que a gente pode falar bem assim a respeito da área de saúde. Um deles foi extremamente determinante nessa diretriz da minha vida na época de profissional de saúde, que foi a qualidade de vida no trabalho, que é uma questão que eu continuo apaixonado e trabalhando em relação a isso. A segunda é que a gente pode falar um pouquinho sobre a humanização, né? Esse novo aspecto da saúde agora, que é humanizar o serviço de saúde de um modo geral, não só para o paciente, mas também para o próprio profissional da área de saúde. Depois eu gostaria também de falar um pouquinho da socialização da saúde, né? Para que a sociedade entenda o que é a saúde, aonde está o nó da saúde. Porque muitas vezes se faz uma crítica muito contundente na instituição saúde sem entender o que a sociedade dá em troca dessa saúde, né? E quem são os responsáveis pelo sucateamento dessa saúde, pelo um atendimento não digno, essa coisa toda tal. E sempre recai no coitado do profissional da saúde que está lá, muitas vezes trabalhando em condições adversas que deveria existir, né, e que de certa forma ele submete a trabalhar. Depois eu gostaria muito de falar da questão econômica da saúde mesmo, da economia da saúde. E por fim, eu queria falar com você, profissional da saúde, que é extremamente importante desse contexto todo, que é sobre a NR32, que é extremamente importante para a gente. Que é sua grande especialidade também. Sim, eu gosto muito dela, porque eu fiz parte de toda a história isso, dessa construção, de implantação, de luta e de conquistas também. Bom, hoje o senhor vai ter que destacar né? E já fica o convite para o senhor, para cada módulo aqui nosso, para cada gravação, o senhor está contando um pouquinho desses importantes pontos que o senhor levantou aqui sobre a gestão estratégica dentro dos serviços de saúde. Qual que o senhor vai estar falando? Eu vou brincar um pouquinho, vamos ao método esquartejador, né? Vamos por parte aqui. Mas eu gostaria muito de falar hoje sobre a qualidade de vida no trabalho do setor de saúde, que eu acho que é extremamente importante, que é o pontapé inicial nosso aqui do nosso bate-papo, e que serve, inclusive, de subsídio para uma discussão muito mais ampla mais tarde e tal, e que foi a base de toda a construção que eu fiz do programa de higiene ocupacional aqui, do nosso curso de higiene ocupacional que está aqui, e que boa parte quando nós falamos de riscos biológicos, nós falamos do profissional da saúde de modo geral. E o que é essa qualidade de vida no trabalho? Aproveitando, né, esse importante tema, falar também se existem diferenças, né, tanto no setor público como no privado. Como que o senhor trata essa questão tão delicada, sensível e essencial para os nossos trabalhadores da área da saúde? Existem diferenças assim enormes entre o privado e o público, né? Primeiro que o privado, nós temos instituições aí, principalmente os trabalhadores no setor privado, que é muito mais contundente na questão da premissa da melhoria da qualidade de vida, né? Outra que nós temos uma retaguarda da própria Previdência Social, hoje com um olhar bem diferenciado do trabalhador da área de saúde, porque hoje ele representa nesse coeficiente de gastos adicionais da Previdência Social, uma coisa muito alta, que é o adoecimento desse trabalhador. Então, o olhar da Previdência do setor privado é um olhar mais inquisitório, mais incisivo, né? Por outro lado, o setor público da saúde não se preocupa muito com essa questão da saúde do trabalhador, né? Ele acha que o problema é o sistema funcionar bem. E o trabalhador é apenas uma peça desse sistema. E, portanto, o olhar não é um olhar mais humanitário, é um olhar de proteção, muito pelo contrário, é um olhar de cobrança mesmo, né? Então, é mais fácil eu jogar dentro desse setor de saúde público tudo aquilo que o privado não quer. E tudo que o privado não quer que vai para o público gera, né, uma sistemática de ação
que vai potencializar o dano no trabalho desse coitado desse trabalhador, que é sobrecarga de trabalho, que é falta de condições de trabalho, tudo isso se reflete exatamente na questão da qualidade de vida. Ora, vamos fazer, Cláudia, assim, uma coisa bem clara. Pegue um hospital público e um hospital privado. Vá lá e vê a qualidade de vida do hospital público e uma de um privado. Num hospital público, falta leito, falta maca, falta cadeira de rodas, falta material para o trabalhador trabalhar muitas vezes, né, como a gente vê. No público não, no privado não. No privado você tem, nunca você vai ter superlotação, nunca você vai ter paciente jogado, né? Você não vai ter manifestação na frente do hospital, você não vai ter nada disso. No público você vai ter, porque hoje, e o pior, né, pessoal, que eu coloco bem claro isso para vocês, é que hoje o reflexo na saúde, né, na área da saúde pública, está intenso. Por quê? Porque nós estamos aí numa recessão muito grande econômica, né? Nós vamos falar quando a gente falar de economia de saúde, mas eu já vou adentrar, porque isso faz parte da questão da qualidade de vida. Eu tenho uma questão econômica aí, que a população perdeu o seu poder aquisitivo, né? Então já tem aí um índice que mais de 50% daqueles que utilizavam planos de saúde, que usavam o setor privado, estão usando hoje o serviço público de saúde. O que isso está gerenciando? Ora, se eu estou saindo do setor privado para ir para o setor público, eu estou levando serviço para o setor público. Mas eu estou aumentando o profissional do setor público, Cláudio? Né? Então fica bem claro isso. Eu começo a ter, ali eu começo a perceber que a qualidade de vida no trabalho está sofrendo um revés dentro do setor de saúde, dentro do setor público de saúde. Ao passo que no setor privado existe uma preocupação do gestor de tornar o trabalho mais eficiente. E isso torna o quê? Torna que a minha condição do trabalhador, né, seja da melhor qualidade possível e possa retornar essa qualidade para o meu paciente, para o indivíduo que vai buscar esse serviço de excelência. Sim. E quais seriam, assim, os pontos comuns, né, tanto do público como do setor privado, a serem refletidas, a serem pensadas como prioridade na qualidade de vida do trabalhador? Eu gosto muito, quando a gente fala de qualidade de vida do trabalhador, pensar na valorização do trabalhador. E aí nós estamos falando de pessoas, né? Estamos falando de condição humana. Estamos falando aí de um processo de humanidade dentro das relações de trabalho. Então, que ponto o senhor destacaria em comum para os gestores, né, estarem priorizando para um olhar mais atento, né, mais sensível? Bom, primeiro que eu acho que o profissional de saúde hoje, ele sofre da própria ausência da qualificação do setor em si. Sim. Né? Isso. Começa por aí. A outra situação que eu acho que são semelhantes, tanto em um quanto o outro, é a falta do investimento na educação desse trabalhador, né? O que eu coloco é que todo trabalhador tem que ser reciclado, tem que receber informações capazes, tem que ser educado. A educação tem que ser contínua. Eu não posso ter uma educação fragmentada, onde esse trabalhador... Hoje eu tenho... Olha, eu vou dar um exemplo claro. A medicina evolui a cada dia. Eu pergunto para você, tirando o médico, que é o indivíduo que vai lá, se especializa, faz, qual é o outro profissional que evolui junto? Sim. Ora, esse é um entrave nos dois setores. E isso, né? É verdade. Isso vai ocasionar um problema seríssimo de questão de saúde. E aí vai gerar também a perda da qualidade de vida desse trabalhador. Porque ele vai se sentir inoperante, ele vai se sentir, né, numa desigualdade enorme e de não ter resposta para essa desigualdade. Eu acho que o primeiro tópico a ser pensado na qualidade de vida é da educação desse trabalhador, e essa educação não pode ser fragmentada. Sim, eu concordo plenamente e penso um pouquinho
um pouquinho mais para poder pensar de fato nessa qualidade que nós queremos, tanto de qualidade no ambiente profissional, quanto a qualidade do atendimento dos profissionais de saúde, pensar dentro dessa perspectiva da capacitação, da educação, né, contínua, permanente, infinita, porque eu falo que na educação ela é infinita. A gente pensar, né, inserido nesse contexto, não só nas qualificações técnicas, e sim relacionais, que é um dos grandes problemas que nós estamos tendo. Sim. E isso não é só privilégio dentro dos serviços de saúde, e sim em todos os ambientes relacionados ao mundo do trabalho, da questão da fragmentação das relações, sim, dos assédios, né, da falta de corresponsabilidade dentro de uma proposta de cogestão, e para isso precisa muita coragem. Eu sempre gosto de falar muito sobre a cultura de paz, nós estamos falando bastante aqui no Portal do Saber sobre cultura de paz, sobre novos processos de ressignificar a justiça dentro do nosso país, e uma das propostas são essas, e é a gente poder colocar e sentarmos juntos e discutir sobre essas relações, né, institucionais, não só voltada para a qualificação profissional, técnica, mas também para as relacionais, de respeito, inseridos numa política, podemos dizer assim, de humanização, né? Até porque é o nosso próximo tópico da nossa próxima entrevista, né, falar sobre esta humanização dentro do ambiente dos serviços de saúde, tanto para os profissionais e para os pacientes. Muito bem. Então, até lá, vamos falar um pouquinho de humanização para vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. Pelo espaço aqui, né? E estou à disposição de vocês.